Olá, insubmissas! Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma cena que eu tenho certeza que muitas de vocês já viveram, e que ainda continuam vivendo, né? Vamos imaginar que talvez é sexta-feira à noite, você está em casa escolhendo aquela foto perfeita, mas não é qualquer foto, né? É uma foto que tem a luz certa, o ângulo certo, talvez de uma taça de vinho, com uma perna, né? Ou uma selfie, né? Com aquele olhar que é um olhar 43, ou um sorriso mais discreto, não muito sorridente. E aí você vai lá, você escreve a legenda nos stories, daí você apaga, aí você reescreve, aí você coloca uma música, e que música que você escolhe, né? Será que tá muito óbvio que eu tô fazendo isso para ele mandar mensagem? Ou será que tá muito sem graça e ele não vai notar? Você vai lá e você escolhe o horário estratégico para postar, logo depois que ele posta alguma coisa, que ele tá de bobeira em casa, por exemplo, ou aquela hora que você tem certeza que ele tá lá, que ele já saiu do trabalho, que ele tá fuçando no Instagram. E aí você vai lá e você publica. E no exato momento em que você aperta aquele botão de subir os stories, aquela sensação começa, né? Aquela sensação no peito, aquela ansiedade, aquela agitação, né? É uma angústia que você não consegue nomear direito, mas que você conhece muito bem. Daí você fica checando o tempo todo para saber se ele visualizou, se ele viu, se ele curtiu, se ele mandou um direct, ou se ele viu e não curtiu. E aí 10 minutos se passam e parece que passa horas e você não para de ver o celular e não para de pegar o celular o tempo todo, você não consegue mais se concentrar no filme que você está vendo. E aí você vê que ele está online no WhatsApp, mas que ele não curtiu ou não demonstrou nenhum interesse na foto que você postou nos stories. O que será que isso significa? Ele está online, mas ele não quer falar comigo? Será que ele viu os stories e fingiu que ele não viu? Será que ele está me ignorando de propósito? Ou será que ele simplesmente não viu mesmo nada? E aí, depois de 20 minutos, meia hora, você vai lá e checa de novo, e nada. E aí você começa a se arrepender de ter postado. Daí você começa, será que é melhor eu apagar? Ai, será que eu dei muito na cara? Nossa, ficou muito óbvio. Certeza que ele percebeu que era para ele e ele deve estar achando que eu estou desesperada. Ou então você para e pensa, bom, não foi óbvio o suficiente. Eu poderia ter mandado para qualquer um isso, né? Qualquer um, né? Eu estou mostrando um pedacinho da minha sexta-noite, né? Bom, então ele não deve ter entendido o recado. E aí, do nada, depois de meia hora, vem a curtida. Yes, finalmente! Junto com esse alívio veio uma nova onda de ansiedade. Tá, mas só foi curtida? Ele não vai vir puxar um assunto comigo? Será que ele vai comentar? Será que ele vai me mandar mensagem? O que a curtida significa, afinal? Gente, essa cena que eu descrevi, ela não é uma cena banal. É, é algo que todas nós, mulheres, já vivenciamos, né? E ainda a gente passa por isso, né? Porque não é só alguns comportamentos inofensivos na era digital. Essa cena, ela traz camadas e camadas de questões muito profundas de como nós mulheres fomos ensinadas a lidar com o desejo, né? Como nós mulheres fomos ensinadas a lidar com a nossa expressão de vontade, com a agência que a gente tem sobre o nosso desejo, né? Essa cena, ela revela como as plataformas digitais, elas trazem dinâmicas patriarcais que são super antigas e como a gente começa a agir de maneira compulsiva nessas dinâmicas, transformando num ciclo vicioso que só causa ansiedade e a necessidade de validação que nunca vai se completar. Então,
Hoje eu quero falar um pouco sobre o viés psicanalítico e feminista desse comportamento, dessa cena, desse joguinho, né? E para isso eu vou fazer um recorte, né, para que a gente possa entender as raízes inconscientes dessa compulsão. A gente vai ver como ela se conecta com a formação da subjetividade feminina, né, à luz do patriarcado. A gente vai explorar um pouco sobre a economia libidinal das próprias redes sociais e como as redes sociais elas exploram a nossa necessidade estrutural de reconhecimento e principalmente a gente vai entender o que essa ansiedade toda está tentando nos dizer e mais entender como que a gente pode fazer diferente. Porque, em Submissas, eu quero ser muito clara com vocês. Não é sobre uma culpa individual, não é sobre ser fraca, não é sobre ser insegura. Isso que a gente está falando, essa cena, a gente fala sobre estrutura. É sobre como nós, mulheres, fomos socializadas. É como o nosso psiquismo foi moldado por séculos com base na opressão de gênero. É sobre como as grandes big techs pegaram tudo isso e criaram grandes máquinas de dependência emocional que foram totalmente calibradas para nos manter nesse loop de ansiedade e de validação. Então, antes da gente entrar na psicanálise, eu quero que a gente faça um exercício de genealogia. Vamos rastrear de onde vem essa ideia de que as mulheres não devem demonstrar interesse direto nos relacionamentos, de que a gente tem que sinalizar e esperar ao invés de agir e se expressar. Isso não começa no Instagram. Isso vem de muito, muito longe, né? Porque durante séculos a sexualidade feminina foi vista como algo muito perigoso, algo que precisava ser contido, algo que precisava ser controlado, que precisava ser domesticado. Então, uma mulher que expressa desejo sexual abertamente era e ainda é vista como imoral, como indecente, como sem valor. Então, a pureza feminina é um ideal que ele foi construído meticulosamente pelo patriarcado. E essa pureza, ela exigia e ainda exige que as mulheres sejam passivas no campo do desejo. Ou seja, ela poderia ser desejada, mas nunca desejar ativamente, mas nunca expressar vontade diante daquele desejo. A Simone de Beauvoir, ela traz como a mulher, ela foi historicamente posicionada como o outro, como o objeto do desejo masculino, nunca como o sujeito desejante. No livro O Segundo Sexo, ela traz como, desde a infância, as meninas são ensinadas que seu valor está em serem escolhidas, não escolher, e a serem desejadas e não a desejar e a serem conquistadas e não a conquistar. Então, qualquer desvio dessa norma é punido socialmente com a perda do nosso valor, com rótulos, né? Seja de fácil, desesperada, sem classe, solteirona. Então, o que foi nos ensinado? Nos foi ensinado que a arte da insinuação, ela é errada. A arte de parecer disponível sem estar disponível. Ou seja, nos foi ensinado que a gente não pode insinuar explicitamente, a gente tem que fazer isso de uma forma mascarada, né? Que a gente tem que sinalizar o interesse, mas sem demonstrar o interesse. E existe um grande arsenal de estratégias que são totalmente indiretas e que a gente aprende para ir comendo pelas beiradas, né? Para expressar o desejo sem parecer que a gente está desejando.
Porque desejar ativamente é algo que nos desvaloriza na sociedade patriarcal. E, gente, olha que interessante, porque essas estratégias, elas sempre envolveram alguma certa performance de feminilidade, né? Se enfeitar, se arrumar, se tornar visualmente atraente, mas sempre mantendo uma postura de passividade. É como se a gente dissesse, né? Olha aqui, eu tô bonita, eu me preparei para ser escolhida, mas a escolha é tua. Por quê? Porque a agência feminina, ela se esgota no momento em que você começa a se tornar desejável. Depois de ser desejável, você tem que esperar, né? É a posição de quem aguarda para ser notada, de quem espera para ser paquerada, para ser escolhida, né? E essa espera, ela não é neutra. Essa espera, ela é carregada de muita ansiedade, porque ela coloca todo o seu valor e toda a sua legitimização como uma mulher desejável, só que isso é colocado na mão do outro, é o outro que te diz se você é essa mulher desejável, né? Você acaba fazendo de tudo, né? Então você se arruma, você se mostra, você sinaliza de uma maneira não direta, e depois disso tudo, você não tem mais controle sobre nada, porque daí você começa a depender do outro, da iniciativa do outro. E essa dependência, ela gera ansiedade. Porque vamos agora para o século XXI. Vamos ver como as redes sociais, elas captaram exatamente essa estrutura e digitalizaram isso. Ou seja, a postagem estratégica é a versão 2.0 de você se arrumar para sair numa sexta-feira à noite esperando para ser tirada para dançar. Só que daí você posta que você tá arrumada para sair e você espera um direct de alguém te tirando para dançar, né? Então você se produz, você cria uma imagem perfeita de você, você disponibiliza essa imagem publicamente, então você aguarda o retorno, né? O retorno. E qual que é esse é o retorno? Você aguarda que ele veja, você espera que ele reage, você espera que ele te manda mensagem, porque você, mesmo em 2025, com todo o feminismo e com todo o empoderamento que nós temos, você ainda carrega dentro de si a interdição do desejo. A ideia de que mulheres que vão atrás são desesperadas. Toda essa questão é muito perversa, porque as redes sociais, elas nos vendem uma ilusão de controle. Ou seja, você é protagonista do teu Instagram, você decide o que você vai postar, nisso você tem uma agência, mas na verdade você continua na mesma posição de sempre. Você performa a feminilidade da espera. Você está ali esperando a validação masculina. Ou seja, mudou só a plataforma, se adequou à tecnologia, mas não mudou a estrutura. Então, quando você faz aquela postagem estratégica, você não está sendo criativa ou moderna, você está reproduzindo um script que ele é milenar. E esse script ele diz o seguinte: mulher seduz através da aparência e dos sinais. Os homens são os únicos legítimos a escolherem através da ação. E é esse script que te mantém presa no lugar da dependência, no lugar da ansiedade, porque você nunca tem certeza se você foi ou não foi escolhida, se você é ou não é desejada, se você tem ou não tem valor. E aí, vamos falar um pouco sobre o viés psicanalítico a partir de Lacan, porque ele nos traz
alguns pontos muito interessantes sobre o que está acontecendo no inconsciente dessa dinâmica toda. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que, para o Lacan, o sujeito se constitui através do olhar do outro. Então, não existe um eu prévio, um eu autônomo, que depois ele interage com o outro. O eu, ele vai se formando na relação de reconhecimento, no espelho do olhar alheio. E é o que o Lacan, ele vai trazer e vai demonstrar isso no conceito do estádio do espelho, né? A criança pequena, ela se vê no espelho e ela reconhece aquela imagem como sendo ela mesma. Mas esse reconhecimento ele só vai se completar quando o outro, e geralmente a mãe ou o pai ou quem faça essa figura de cuidado, valida aquela imagem, fala assim: "Olha aqui, minha filha, é você", né? Então, tem algo que é muito estrutural na condição humana, que é essa necessidade que a gente tem de ser visto, de ser reconhecido pelo outro. A gente não é autossuficiente na construção da nossa identidade. A gente precisa sempre do espelho de reconhecimento alheio. Isso não é algo que é patológico, isso é fundante da nossa psique. E aí, o Lacan ele vai trazer que o que a gente busca no olhar do outro não é apenas o reconhecimento, é a ilusão de completude. Porque o sujeito humano é fundamentalmente marcada pela falta. A gente sempre tem a falta. A gente né? Somos seres faltantes. A gente nunca é inteiro. A gente nunca é completo. Então, sempre existe algo que nos escapa, que nos falta, que a gente busca, mas a gente nunca alcança. E aí, o desejo nada mais é do que tentar preencher esse vazio, tentar preencher essa falta. E aí é que o Lacan traz que o desejo na verdade, ele não quer satisfação. Porque se o desejo fosse satisfeito, o desejo acabaria. O desejo, ele quer continuar o quê? Desejando. O desejo nada mais é do que ele se nutre da falta. Então, o que a gente deseja não é de fato um objeto, mas a ideia de continuar desejando, de manter o próprio desejo, a permanência dessa tensão, dessa busca, dessa esperança, que talvez agora vai dar certo, talvez com esse objeto, talvez assim esse vazio se preencha. E aí é o que o Lacan vai chamar de objeto minúsculo. Ou seja, o objeto causa do desejo. Ou seja, não é o objeto que você deseja, mas o que causa o seu desejo. Ou seja, é o brilho no olhar, é a promessa de satisfação do desejo, a possibilidade de completude desse desejo. E esse objeto, ele sempre vai escapar. Quanto mais você se aproxima desse objeto, mais ele se afasta. Porque se você alcança a satisfação desse desejo, você descobre que esse objeto não te preencheu. Então, o desejo, ele precisa se deslocar para um novo objeto, que vai prometer aquilo que o anterior não cumpriu, que é o quê? Satisfazer esse vazio. Então, vamos ver, as redes sociais, elas operam nessa lógica da estruturação do desejo. Então, quando a gente posta uma foto esperando uma reação de alguém, o que você deseja? Bom, superficialmente, você deseja a curtida, o comentário, a mensagem daquela pessoa. Mas profundamente, o que você deseja é ser desejada por ele. E mais profundamente ainda, o que você deseja
não é ser desejada por ele, é a ilusão de ser desejada e que essa ilusão vai preencher o que você tem em falta, o teu vazio. E que assim você vai se tornar completa. Assim você vai resolver aquela angústia que mora dentro de você. Problema é que, mesmo quando ele curte, mesmo quando ele comenta, mesmo quando ele manda mensagem, a falta continua. Porque agora a pergunta ela se desloca para uma outra esfera, para um outro objeto. Será que ele curtiu porque ele gostou mesmo ou foi só por educação? Será que ele vai me chamar para sair ou só foi uma curtida aleatória? Né? O objeto do desejo, ele continua escapando. Por quê? Porque a falta ela permanece. Você continua buscando, continua apostando e continua esperando. E aí tem outra camada lacaniana que é muito fundamental, que é entender a diferença entre a demanda e o desejo. A demanda é uma coisa que é explícita, ela é articulada em palavras, ela é dirigida a outra pessoa de uma maneira clara. Quando você pede para alguém alguma coisa, você está fazendo uma demanda. Mas o desejo, ele nunca pode ser articulado em uma demanda, porque o desejo, ele está nos intervalos, ele está nas entrelinhas, naquilo que não pode ser dito. E, paradoxalmente, quanto mais você demanda, mais o desejo ele escapa. Então, quando você posta aquela foto, você está fazendo uma demanda direta, uma demanda disfarçada. Você não está pedindo explicitamente, olha, eu estou aqui, me nota, vem falar comigo. Mas essa demanda, ela está ali, ela está cifrada na imagem. Seja na imagem, na legenda, no horário escolhido. Por quê? Porque é uma demanda que é disfarçada. E essa demanda, ela não pode ser satisfeita, porque mesmo que ele reaja, você não vai ter certeza se ele entendeu essa demanda, ou se ele está respondendo à sua demanda, ou se foi tudo uma coincidência. E aqui que mora a grande angústia. E o Lacan, ele diferencia a angústia da ansiedade. A ansiedade, ela é difusa. É aquele mal-estar sem um objeto claro e definido. Mas a angústia, ela é específica. É quando você se depara com a possibilidade da falta da falta. É quando você se aproxima demais da satisfação do desejo, e isso vai te ameaçando, porque você sabe, né? Na verdade, você não sabe o que fazer sem o desejo, sem a busca, sem a falta daquilo que te move. Então, muitas vezes, o que você experimenta quando ele finalmente demonstra interesse em você não é um alívio, é um alívio misturado com angústia. Porque agora você tem o que você desejava. E aí? O que você faz com isso? E mais importante, será que você realmente queria isso? Ou você queria permanecer na tensão? Será que ele gosta de mim? Será que eram joguinhos que me mantinham entretida, mas nunca satisfeita? E aí é preciso que a gente entenda algo muito importante, que as plataformas das redes sociais, elas também não são neutras. Elas não são só ferramentas que a gente usa como a gente quer. Elas são sistemas que são cuidadosamente projetados para explorar o tempo todo as nossas vulnerabilidades e nos manter o tempo todo engajados, clicando, né, scrollando, postando. E uma das vulnerabilidades centrais e que as plataformas, de maneira geral, exploram é a nossa necessidade de reconhecimento, a nossa busca por preencher essa falta através do olhar do outro. Então, as redes sociais, elas captaram essa necessidade humana, que é muito fundamental, e transformaram numa máquina de produção de valor. Então, se você posta alguma coisa, imediatamente você começa a receber um feedback
que quantifica em termos de curtida, de comentário, de compartilhamento, de visualização, cada um desses elementos é um hit de dopamina no seu cérebro, é um pequeno reconhecimento. São sinais que vão te alimentando fisiologicamente. E é esse sistema de feedback é feito para ser viciante em termos fisiológicos. Por quê? Porque ele é literalmente baseado nos mesmos princípios que tornam as máquinas caça-níqueis viciantes, ou seja, que são o quê? Recompensas variáveis e intermitentes. Você nunca sabe exatamente quantas curtidas você vai receber num post, ou se aquela pessoa que você quer vai reagir. E é essa imprevisibilidade que faz com que você fique checando compulsivamente as redes sociais. Então você posta e fica dando refresh, vendo a página, checando as notificações, porque a qualquer momento pode vir aquela bomba de validação, ou pode não vir aquela validação. E é exatamente essa incerteza que te mantém ali fixado na tela. E aí eu vou citar um dos filósofos que eu mais amo, que é o Ben-Shahar Han. Ele faz uma análise da sociedade digital e ele mostra como as redes sociais criaram o que ele chama de sujeito-desempenho. A gente não está mais simplesmente vivendo as nossas vidas, a gente está constantemente performando as nossas vidas para um público-alvo. E essa performance, ela é o todo tempo julgada, ela é quantificada e ela é ranqueada. Então, cada postagem é um pequeno pedido de validação. Olhem para mim, vejam como minha vida é interessante, vejam como eu sou desejável. E aqui é um ponto que o Ben-Shahar Han ele vai trazer sobre a violência da positividade, porque não é mais uma autoridade externa que está te dizendo o que você deve fazer. Você mesmo começa a se autoexplorar. Você mesma se coloca na posição de constante performance, em constante busca por validação. E você faz isso achando que você é livre, achando que é uma escolha sua. Mas, na verdade, você está operando dentro de uma estrutura muito calibrada para te manter fazendo exatamente isso. E como isso tudo se intersecciona com a perspectiva de gênero? Porque, embora todo mundo use as redes sociais e busque a validação, o tipo de validação que nós mulheres somos encorajadas a buscar é muito específica. É a validação estética, é a validação romântica. Ou seja, a gente é encorajada a postar fotos bonitas, a mostrar como somos desejáveis, a performar uma feminilidade atraente. Então, a gente vai medindo o nosso valor pela quantidade e pela qualidade da atenção masculina que a gente recebe. Então, as postagens estratégicas que são para chamar a atenção dele, na verdade, é uma forma refinada de validação genérica que a gente busca na vida. E é uma forma refinada não só dessa validação genérica, como também a validação específica de um homem específico. E aí, nós estamos usando uma plataforma pública onde nós performamos para centenas ou milhares de pessoas, mas o que, na verdade, a gente quer mesmo é a atenção de uma pessoa. Esse é o nosso desejo específico. Então, a gente mobiliza todo um aparato público para uma finalidade privada. E é nesses processos que a gente vai se expondo publicamente enquanto a gente aguarda o privado. E tem também a questão do tempo, porque as redes sociais, elas operam em tempo real. Tudo é imediato, tudo é instantâneo. Então você, quando posta e ele não reage imediatamente,
isso é experimentado automaticamente como uma rejeição, mesmo que não seja, porque você foi condicionada a esperar a resposta imediata. Você foi condicionada a interpretar a velocidade de uma resposta como uma medida de interesse. Ele demonstrou para curtir, então ele está interessado ou não está? Ele viu os stories, mas não respondeu, então ele está me ignorando. Mas, gente, olha o quanto não tem de violência psicológica nisso, porque nós não temos mais o próprio direito nem de processar as nossas emoções no nosso próprio tempo. Tudo tem que ser já, agora, instantaneamente. E se não for instantâneo, é interpretado como desinteresse. Isso vai criando uma urgência artificial, uma ansiedade muito constante, uma sensação de que você precisa estar sempre disponível, sempre atenta, sempre online. E aí, as redes sociais, elas vão nos vender o quê? A conexão. Conecte-se com pessoas, compartilhe a sua vida, fique por dentro do que os seus amigos estão fazendo. Mas o que, na verdade, elas trazem é um isolamento. É cada um de nós sozinhos, com o seu celular, performando para uma audiência imaginária, buscando validação quantificada, interpretando obsessivamente sinais ambíguos. A postagem estratégica, ela nada mais é do que uma encarnação perfeita desse paradoxo. Você se mostra publicamente, você cria a conexão com a pessoa específica, mas em vez de simplesmente ir lá e falar com essa pessoa, você cria uma performance pública e espera que essa pessoa interprete corretamente e responda apropriadamente. É uma conexão mediada por algoritmos, por métricas, por interpretação de sinais. É antítese de uma comunicação direta e assertiva. É o oposto de uma vulnerabilidade genuína. E isso acaba fazendo com que, de fato, a gente não viva no real. A gente viva na fantasia. Bom, falei muito. Eu preciso encerrar, que eu tenho uma paciente agora. Tinha muito ainda para falar sobre esse tema. Quem sabe eu não abordo mais sobre isso a semana que vem. Um beijo e até breve.